Existe um detalhe que está se movendo na direção da superfície agora, Escorpião. Um único detalhe que vai iluminar o que estava escondido por tempo demais. Não é algo grandioso. Não é uma revelação cinematográfica. É algo pequeno, quase insignificante aos olhos de quem não possui a sua profundidade de percepção. Mas para você, esse detalhe vai funcionar como a peça que faltava num quebra-cabeça que você monta há meses, talvez anos, sem conseguir completar. Escorpião vive num estado permanente de investigação. Não por desconfiança doentia, como muitos acreditam, mas por uma necessidade genuína de entender o que está por trás do que se apresenta. Você não aceita a superfície das coisas. Nunca aceitou. Desde criança, quando os outros se contentavam com a resposta fácil, você já estava cavando mais fundo, perguntando por que de novo, incomodando com a insistência de quem sabe que existe mais do que está sendo mostrado. Essa característica te trouxe sabedoria e solidão em partes iguais. Porque a profundidade atrai respeito, mas afasta conforto. As pessoas admiram a sua capacidade de ver além, mas preferem manter distância de quem vê demais. E então você aprendeu a carregar o que sabe em silêncio. A ver sem dizer. A saber sem confrontar. A guardar cada peça de informação no arquivo interno que cresce a cada interação, a cada observação, a cada silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Esse arquivo está quase completo agora. O detalhe que falta está a caminho. E quando ele chegar, tudo o que você guardou vai se organizar de uma forma que transforma suposição em certeza. Não uma certeza que precisa de validação externa. Uma certeza que existe independentemente de qualquer um acreditar nela. A certeza de Escorpião que finalmente encontra a última peça. Exposição 1. O primeiro aspecto dessa revelação tem a ver com uma pessoa específica na sua vida. Alguém que construiu uma imagem cuidadosamente curada diante de você. Alguém que disse as coisas certas nos momentos certos, que se posicionou estrategicamente para parecer confiável, acessível, seguro. Mas algo sempre esteve fora do lugar. Você sentiu isso desde o início. Uma inconsistência tão sutil que qualquer pessoa normal teria ignorado completamente. Uma hesitação no momento que deveria ter sido espontâneo. Uma resposta rápida demais para uma pergunta que exigia reflexão. Um olhar que se desviou meio segundo antes do natural. Você captou cada um desses sinais. E os guardou. Não como acusação, mas como dados. E esses dados estão agora formando um padrão que nenhuma quantidade de charme ou estratégia pode disfarçar. O detalhe que está chegando vai ser a confirmação final. Não vai ser algo que você precisa procurar. Vai simplesmente aparecer. Numa conversa casual. Numa mensagem enviada por engano. Num deslize tão pequeno que a pessoa nem vai perceber que cometeu. Mas você vai perceber. Porque é isso que Escorpião faz. Escorpião não busca a verdade. A verdade busca Escorpião. É como se o universo reconhecesse que existe alguém preparado para receber informações que outros desperdiçariam, e então direcionasse essas informações para onde serão devidamente processadas. E você é esse lugar. Quando o detalhe aparecer, a sua primeira reação pode ser uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a dúvida finalmente acabou. Tristeza porque uma parte de você queria estar errada. Porque estar errado significaria que a pessoa era quem dizia ser. E Escorpião, apesar de toda a fama de desconfiado, secretamente deseja que as pessoas sejam genuínas. Mas estar certo significa que a sua intuição continua sendo o instrumento mais preciso que você possui. E essa precisão, embora dolorosa neste caso específico, é o fundamento sobre o qual toda a sua próxima fase será construída. Exposição 2. O segundo aspecto dessa revelação é mais amplo e envolve uma dinâmica que vai além de uma única pessoa. Existe uma estrutura ao seu redor, um arranjo de circunstâncias, relações e compromissos, que foi montada sobre uma premissa falsa. Não necessariamente uma mentira deliberada. Pode ser uma suposição que todos fizeram sem questionar. Pode ser uma versão da história que foi aceita como verdade simplesmente porque ninguém teve a coragem ou a percepção necessária para contestá-la. Mas Escorpião sempre soube que algo nessa estrutura não encaixava. Era como um quadro pendurando ligeiramente torto numa parede reta. Para a maioria, imperceptível. Para você, insuportável. O detalhe que vai emergir nos próximos dias vai revelar exatamente onde está a torção. E quando essa torção se tornar visível, a estrutura inteira vai precisar ser reavaliada. Isso pode envolver decisões profissionais que foram tomadas com base em informações incompletas. Pode envolver acordos que foram feitos sob premissas que se revelam agora como parcialmente falsas.
Pode envolver uma narrativa familiar ou social que todos aceitaram, mas que nunca correspondeu à realidade que você intuía. Não entre em pânico quando essa revelação chegar. A tendência natural de Escorpião diante do que estava escondido é reagir com a intensidade de quem se sentiu enganado. Mas dessa vez, a sabedoria pede algo diferente. Pede que você receba a informação com calma, que a processe antes de agir, que permita que a clareza se instale completamente antes de tomar qualquer decisão baseada nela. Porque a decisão que será tomada a partir dessa revelação vai ter consequências de longo prazo. E decisões de longo prazo merecem a profundidade de análise que é a verdadeira marca de Escorpião maduro. Não o Escorpião reativo que responde com a velocidade de quem foi ferido, mas o Escorpião estratégico que responde com a precisão de quem entende que o momento da ação é tão importante quanto a ação em si. Exposição 3. O terceiro aspecto é interno. Porque o detalhe que vai expor o que estava escondido não é apenas sobre os outros. É também sobre você. Existe algo dentro de Escorpião que está igualmente escondido, não dos outros, mas de si mesmo. Uma verdade pessoal que você tem evitado confrontar porque confrontá-la significaria mudar de uma forma que assusta até quem já se transformou inúmeras vezes. Essa verdade pode estar ligada ao que você realmente quer da vida versus o que tem perseguido por hábito, pressão social ou medo de julgamento. Pode estar ligada a uma capacidade que você tem suprimido porque expressá-la plenamente te colocaria numa posição de visibilidade que o seu lado mais cauteloso considera perigosa. Pode estar ligada a um desejo que contradiz a imagem que você construiu de si mesmo e que, portanto, foi enterrado em camadas tão profundas de negação que quase desapareceu. Quase. Porque nada desaparece de verdade dentro de Escorpião. Tudo o que é enterrado continua vivo, esperando o momento certo para ressurgir. E esse momento chegou. O detalhe que vai se revelar externamente vai funcionar como um espelho que reflete também o que está escondido internamente. É como se a vida estivesse dizendo: já que estamos tirando véus, vamos tirar todos. E esse processo de revelação simultânea, externa e interna, é o que torna esse momento tão transformador. Porque quando o Escorpião vê a verdade por inteiro, sem véus, sem filtros, sem negação, a transformação não é uma opção. É uma consequência inevitável. Você não pode voltar a ser quem era depois de ver o que está prestes a ver. E essa impossibilidade de voltar é, paradoxalmente, a coisa mais libertadora que pode acontecer. Porque a versão de você que existia antes dessa revelação era uma versão incompleta. Uma versão que funcionava com informações parciais e que, portanto, tomava decisões parciais, construía relações parciais e vivia uma vida parcial. A versão que emerge depois é inteira. Não perfeita. Inteira. E a diferença entre perfeito e inteiro é a diferença entre uma ilusão e uma vida real. Exposição 4. O quarto aspecto dessa revelação toca nos relacionamentos de uma forma que precisa ser tratada com delicadeza. Quando algo escondido é exposto, as dinâmicas relacionais se reconfiguram automaticamente. Pessoas que ocupavam determinadas posições na sua vida podem precisar ser reposicionadas. Não necessariamente removidas, embora em alguns casos isso seja inevitável, mas reposicionadas. Porque a posição que ocupavam era baseada numa versão da realidade que agora se mostrou incompleta. E a sua relação com essas pessoas precisa refletir a realidade atualizada, não a versão antiga que já não corresponde ao que é verdadeiro. Isso pode ser desconfortável. Pode gerar conversas difíceis. Pode criar um período de instabilidade relacional que dura algumas semanas antes de encontrar um novo equilíbrio. Mas o novo equilíbrio será construído sobre verdade, não sobre suposição. E relações construídas sobre verdade são infinitamente mais fortes, mais nutritivas e mais duradouras do que relações construídas sobre qualquer outra coisa. Escorpião sabe disso instintivamente. É por isso que busca a verdade com tanta insistência, mesmo quando a verdade dói. Porque no fundo, você sabe que a dor da verdade é temporária, enquanto a dor de viver numa mentira é permanente. E entre uma dor que passa e uma dor que fica, Escorpião sempre vai escolher a que passa. Mesmo que no momento da escolha pareça a mais difícil. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Exposição 5. O quinto aspecto é sobre o tempo. E aqui preciso ser muito específico. O detalhe que vai se revelar não tem prazo para aparecer nos termos que a sua impaciência gostaria. Pode ser amanhã.
Pode ser na próxima semana. Pode ser no meio de uma conversa que você não esperava ter. Mas existe um indicador que vai te dizer que o momento está próximo. Uma quietude interna incomum. Escorpião, antes de uma grande revelação, tende a entrar num estado de silêncio mental que contrasta com a agitação habitual. É como se o sistema inteiro se preparasse para receber uma informação de grande impacto, reduzindo o ruído para garantir que o sinal seja captado com máxima clareza. Se você tem experimentado momentos de calma inexplicável no meio de situações que normalmente te agitariam, esse é o sinal de que o detalhe está se aproximando. Não force. Não busque. Não tente antecipar o que vai ser revelado. A ansiedade de saber pode criar um ruído que dificulta a captação do sinal quando ele finalmente chegar. A sua tarefa agora é manter a receptividade sem a ansiedade. Estar aberto sem estar agarrado. Presente sem estar forçando presença. Esse é um equilíbrio delicado que poucos signos conseguem manter, mas que Escorpião domina quando está centrado. E centrar-se agora é talvez a coisa mais importante que você pode fazer. Não meditação necessariamente. Não exercícios espirituais elaborados. Apenas o ato simples de parar, respirar e lembrar que a verdade sempre se revela para quem está pronto para recebê-la. E você está pronto. Mais pronto do que jamais esteve. Exposição 6. O sexto aspecto conecta essa revelação ao panorama maior da sua vida. Porque nenhum detalhe existe isoladamente. O que vai ser exposto faz parte de uma cadeia de eventos que vem se desdobrando desde muito antes de você perceber. Cada situação que pareceu desconectada, cada coincidência que desafiou a lógica, cada encontro aparentemente casual, tudo isso fazia parte de um movimento maior que conduzia a este momento de revelação. Escorpião intuitivamente sabe disso. Sabe que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas um tecido de conexões que só se tornam visíveis quando a perspectiva é ampla o suficiente. E a perspectiva que você está ganhando agora é exatamente a amplitude necessária para ver o padrão completo. Quando o detalhe se revelar e a imagem ficar clara, você vai olhar para trás e entender por que certas coisas precisaram acontecer da forma como aconteceram. Porque certas dores foram necessárias. Porque certas perdas abriram espaços que precisavam ser abertos. Porque certos atrasos foram, na verdade, proteções. E essa compreensão retroativa vai trazer uma paz que nenhuma explicação racional poderia oferecer. Não porque a dor não foi real. Foi. Mas porque o sentido por trás da dor finalmente se torna visível. E quando o sentido aparece, a dor se transforma em sabedoria. E a sabedoria, nas mãos de Escorpião, se transforma em poder. Não poder sobre os outros. Poder sobre a própria narrativa. A capacidade de olhar para sua história e dizer, com convicção, eu entendo agora. E esse entendimento, quando chega, muda tudo. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Exposição 7. A última coisa que precisa ser dita sobre esse detalhe que vai expor o escondido é sobre o que você faz depois. Porque a revelação em si é apenas o começo. O que importa de verdade é a decisão que você toma quando a cortina cai. Escorpião tem 3 opções diante da verdade revelada. A primeira é a vingança, que satisfaz no momento mas esvazia a longo prazo. A segunda é o perdão superficial, que pacifica por fora mas corrói por dentro. A terceira é a transformação. Não transformar a situação. Transformar a si mesmo a partir da situação. Usar a verdade como combustível para se tornar alguém que não pode mais ser enganado, não porque desconfia de todos, mas porque está tão alinhado com a própria verdade que qualquer mentira ao redor se torna óbvia por contraste. Essa terceira opção é a mais difícil, porque exige que você não se defina pela traição, pelo engano ou pela decepção. Exige que você se defina pela clareza que emergiu depois, pela força que se revelou quando o véu caiu, pela decisão consciente de usar a dor como portal ao invés de prisão. E Escorpião, quando escolhe a terceira opção, não apenas se transforma, transforma tudo ao redor. Porque a clareza de quem passou pelo fogo e saiu inteiro é uma presença que o mundo sente e respeita sem que uma única palavra precise ser dita. O detalhe vai chegar. A cortina vai cair. E do outro lado, Escorpião, está uma versão de você que é mais forte, mais clara e mais verdadeira do que qualquer versão que existiu antes. Essa versão não precisa de vingança porque já venceu. Não precisa de explicações porque já entendeu. Não precisa de garantias porque já confia em si mesma de uma forma que nenhuma circunstância externa pode abalar.
Esse é o destino que o detalhe desbloqueia. Não o detalhe em si, mas o que você decide fazer com ele. E a decisão, como sempre, é sua. Apenas sua. E intransferível. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.